1 e 2. Na verdade, esse é o último estudo sobre Pedro. Eu terminei aqui a sequência, foram 7. Esse é o 7º estudo aqui sobre a carta de Pedro. Vai dizer assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Até aqui, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra, nos instrui mais uma vez para que possamos entender Tuas verdades, estudá-las e tirarmos nossas dúvidas, aqui terminando essa sequência de estudos nas cartas de Pedro. Nos abençoa nesta manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Certo? Irmãos, foram 7 estudos, esse é o último. Hoje eu estou terminando tudo, né? Terminei Esté, vou terminar Pedro. Eu me baseei nesses estudos no livro do pastor Heber Júnior. Eu acho que é o último livro que ele lançou, novo dele, chamado Pedras Vivas, que é um estudo bem aprofundado das cartas de Pedro. E esse é um dos últimos capítulos, falando sobre identidade cristã. Como é interessante, irmãos, a gente parando para pensar a forma como a gente se adapta em alguns locais. Por exemplo, eu vim de uma igreja presbiteriana antes de ser congregação da Aliança, onde a nossa liturgia, geralmente quando a gente vai para outra igreja presbiteriana visitar, a nossa liturgia é bem diferente, né? A gente percebe aí uma diferença litúrgica. E eu já vi várias explicações do pastor Paulo dizendo por que a liturgia da Aliança é assim, e eu, assim, concordo plenamente, tanto é que eu sigo e a gente segue lá na congregação. E é interessante como a gente vai mudando de alguns locais e a gente precisa se adaptar àquilo ali, né? A gente entende que aquela é a forma mais bíblica e a gente começa a se identificar com isso. Né? A gente muda de uma empresa para outra no trabalho, a gente precisa se adaptar também à filosofia daquela empresa e tudo mais. Muda de uma cidade para outra e tem que se adaptar aos costumes ali. Nós somos seres que nós, em muitos momentos, temos que nos adaptar. O problema é quando essa adaptação infringe um princípio bíblico. Aí a gente não pode corroborar com isso. A história de Esté, que a gente terminou hoje, é basicamente uma história de adaptação, só que é uma adaptação errada. É uma assimilação à cultura persa. Né? Eu não gosto muito de conjecturar dentro da palavra de Deus, eu acho que não cabe conjectura, porque a palavra de Deus é um livro de fatos. Né? Só que cabe uma conjectura aqui, que eu achei interessante, de até um dos comentaristas que eu peguei aqui no livro de Esté. Ele vai dizer assim, olha, imagina se desde o começo Esté tivesse dito que ela era judia. Por quê? Porque quando o rei sabe que ela é judia, ele nem liga tanto. Né? Isso aí é o que passa despercebido. O que o rei queria era uma mulher bonita e virgem. Essas eram as duas coisas que ele especificou. Ele não estava aí para, não, ela tem que ser uma peça. Isso foi meio que uma paranoia da cabeça de Mordecai. Ele diz, não, se o rei descobrir que ela não é peça, ele não vai querer. Então, não diga que você é judia. Isso aí foi escondido e gerou todo esse problema. Porque imagina, se Amã, desde o começo, soubesse que o povo da rainha era o povo judeu, ele tinha pensado 2 vezes em decretar um genocídio contra o povo da rainha. Tanto é que ele fica desesperado no banquete quando ele descobre que o povo judeu é o povo da rainha. Ele sabia que o povo judeu era o povo lá de Mordecai. Mas ele não juntou A com B. Poxa, se a rainha Esté tem algum parentesco com Mordecai, talvez aqui o povo da rainha seja o povo de Esté. Ele ficou desesperado por causa disso. Então ele conjectura, ele vai dizer assim, poxa, se desde o começo Esté tivesse dito que era judia, talvez esse problema todo não tivesse sido gerado. Mas é claro que o problema tem que ser gerado para que se exista a história de Esté. No final, é um problema de assimilação, de identidade cristã. Pense também comigo na Torre de Babel. Torre de Babel é um problema de identidade cristã. Deus vai dizer, se espalhem, e eles vão se unir contra Deus.
Eles vão se unir todos, Deus está mandando eles se espalharem. E o que é a Torre de Babel? É o símbolo da desobediência, da união deles contra Deus. É aquilo que vai marcar a cidade da união deles contra Deus. O que é que Deus faz? Confusão de línguas. Né? Ele vai dispersá-los, porque essa é a vontade deles, por bem ou por mal. E essa torre, de fato, ali, esse símbolo da grande afronta contra Deus, da grande afronta da identidade cristã, vai ruir. Certo? Então, veja, hoje em dia a gente fala muito de inclusão. Né? As pessoas, elas querem se sentir incluídas, só que a inclusão mundana é muito diferente da inclusão bíblica. Certo? E a gente sabe o quanto é desagradável a exclusão. Por exemplo, se você tem filho e em algum momento na escola ou fora de casa você viu que ele foi excluído de algum grupo ou excluído de algum momento, aquilo dói na gente, como pai. Não é? Teve um trabalho e excluíram o meu filho. Teve uma situação e excluíram. Aquilo ali, tem pai, e eu sou professor, tem pai que vai com 2 machados na mão assim, para acabar com a coordenação e a escola, porque o professor passou o trabalho e não colocou o meu filho no grupo. Isso incomoda o seu filho ser excluído. Por que isso? Qual é a motivação disso? Porque simplesmente a gente sabe o quão terrível, o quão desagradável é ser excluído. A gente sabe. E a gente não quer que o nosso filho passe por isso. Quando, muitas vezes, a gente tem que ensinar a eles que aqui a gente é forasteiro. Muitas vezes a gente quer incluir o nosso filho em tudo, quando na verdade nas nossas devocionais e em nossos estudos a gente tem que mostrar aos nossos filhos, olha filho, em muitas situações você vai ser excluído mesmo. Em muitas situações nós vamos ser excluídos, porque nós somos, como ele diz aqui, eleitos e forasteiros da dispersão. É a expressão que Pedro vai usar aqui em 1 Pedro. Não é? Que, na verdade, ser cristão não é construir uma identidade, e sim receber uma identidade. Você não está aqui para construir uma identidade nesse mundo e deixar a sua marca. Qual é a sua marca que você vai... É você receber uma identidade. Olha como isso acontece no primeiro momento que Jesus cruza com Pedro. Primeiro diálogo de Jesus e Pedro, ele recebe uma identidade. Abra aí comigo, por favor, em João 1. João 1, 40 a 42, por favor. Evangelho de João. João 1, 40 a 42. Diz assim, João capítulo 1, a partir do 40, vai dizer assim: era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Primeiro contato de Jesus com Pedro, Jesus dá a ele uma nova identidade. Você era Simão, agora você vai se chamar Cefas. Ele teve a identidade transformada. E é interessante, porque em muitas expressões a gente vai ver, Pedro era pescador de peixes, agora você será pescador de homens. Você era Simão, agora você se chamará Cefas. Entenda, quem dá um nome sobre o outro é quem tem autoridade sobre o outro. Por que a gente dá nome aos nossos filhos? Porque a gente tem total autoridade sobre eles. A gente vai lá e a gente vai escolher o nome e ele vai ter que conviver com isso, ele vai ter que crescer com esse nome. É a autoridade do pai sobre o filho. Pedro nem conhecia Jesus, mas Jesus já o conhecia. Pedro nem amava Jesus, mas Jesus já o amava. É interessante essa questão de mudança de nome, né? Pedro, a gente sabe que é literalmente pedra. E nos próximos diálogos, é a pedra pela qual Cristo iria edificar a igreja.
O nome de Pedro já é a história completa dele. É a pedra ao qual Cristo vai edificar a igreja. Tem esse grande significado, essa mudança de nome. Cristo muda o nome de... Deus muda o nome de Sara, o nome de Abraão, o nome de Abrão, o nome de Jacó agora passa a ser Israel. Essa mudança, é porque a vida deles ganha um novo sentido. Saulo sabia muito das Escrituras, mas ele usava a Escritura para perseguir os cristãos, mas Paulo não faz isso. Paulo ele usa a Escritura e escreve parte delas para anunciar o Evangelho. Saulo fazia aquilo, mas Paulo faz o contrário. É essa mudança de identidade. E volte para a nossa passagem de hoje aqui, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. É muito interessante esses dois adjetivos que ele usa aqui do povo de Deus. Ele está dizendo assim, vocês são eleitos e forasteiros. Pedro está começando aqui a identificar o povo de Cristo. O que vocês são eleitos e forasteiros. Vocês são escolhidos por Deus e, ao mesmo tempo, vocês são estrangeiros nesse mundo. Vocês são forasteiros nesse mundo. Ou seja, quem é escolhido por Deus, em muitas situações, em muitos momentos, vai se sentir aqui um peixe fora d'água mesmo. Vai se sentir um forasteiro. Isso faz parte. Versículo 2. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. A Trindade, claramente aqui, os atributos da Trindade na identidade cristã, eleitos segundo os atributos da Trindade. Eu tenho um probleminha com esse versículo, não com o versículo original, porque é interessante, quando você vai para o original, o versículo 2 não tem esse eleitos. Esse eleitos aqui é colocado pela nossa tradução, e quando eu vejo no original alguma coisa que está diferente, pelo menos da minha versão, aqui é a ARA mesmo, é a versão de vocês, aí eu vou para as outras versões, para a tradução, para ver se está igual. E o versículo 2, ele começa literalmente no segundo a presciência de Deus Pai, ele não tem essa palavra eleitos. Isso é uma adição da tradução para meio que explicar melhor. Olha, você tem esse atributo da eleição segundo as atribuições da Trindade, isso não é errado. Mas colocar só essa palavra eleitos, meio que faz você querer especificar somente o eleito e esquecer do forasteiro. Porque o que é que Pedro está dizendo no versículo 1? E no original está assim, vocês são eleitos e forasteiros, no versículo 1. Eleitos e forasteiros da dispersão. Aí o versículo 2, segundo a presciência de Deus Pai, ele está dizendo que as atribuições da Trindade estão nos dois adjetivos, eleitos e forasteiro, e não somente nos eleitos. A ideia é essa. A tentativa de explicar do tradutor, ela meio que atrapalha, porque parece que ele tá esmiuçando somente o eleitos e está esquecendo do forasteiro. E logo mais ele não vai falar nada de forasteiro, porque ele já começa a carta a partir do versículo 3 aqui falando especificamente, saudando os irmãos. Veja, nós temos os dois adjetivos, eleitos e forasteiros, e a atribuição da Trindade e a força da Trindade é dada nesses dois atributos, eleitos e forasteiros. Certo? A ideia é essa. E aí ele coloca, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. O que é presciência? A presciência, né? O que é presciência? É a atribuição do Pai aí, para sermos eleitos e forasteiros, segundo a presciência de Deus Pai. O que é presciência? Como é um estudo, não é um sermão, vocês podem falar. Oi? Conhecimento prévio. Pré-ciência. Não é? Então, eu posso dizer assim que Deus olhou para Emanuel, né? A igreja presbiteriana Emanuel, né? Vinícius é esperto, né? Colocou o nome do tesoureiro no nome da igreja.
Deus olhou para Emanuel e disse assim, porque Emanuel vai ser uma bênção, eu vou escolher ele. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, segundo ao conhecimento prévio de Deus. Deus é onisciente, ele olhou para Salomão e disse assim, Salomão vai ser uma bênção na minha vida, na vida da igreja. E olhando para as coisas que Salomão ia escolher, que Emanuel ia escolher, diz assim, vou salvar ele por causa das obras dele, que vão ser maravilhosas. Será que é isso? Será que é essa presciência que ele está falando? É o inverso? É porque ele já é salvo, né? O ato de você fazer e trabalhar na obra de Cristo é uma consequência e não uma causa, né? A gente precisa entender a origem dessa palavra presciência. A gente entende nitidamente conhecimento prévio, mas para o judeu presciência não é conhecimento prévio. E a gente vai tentar explicar isso, certo? Entenda, a escolha de Deus não é uma reação divina. A escolha de Deus em nos salvar não é uma reação ao que a gente vai fazer. E aí, porque ele viu que a gente vai fazer isso, ele escolhe. Mas é uma proatividade divina. A escolha parte dele primeiro. A Bíblia não trata a eleição como uma reação divina. Eleição é algo que só Deus faz e você não participa dela. Eleição vem de Deus e somente de Deus. Certo? A gente atribui presciência a ter um conhecimento prévio. A gente atribui isso a apenas uma informação. Mas o hebreu não. Por exemplo, Mateus 7. Deus vai dizer assim sobre o dia do juízo. Jesus vai dizer assim sobre o dia do juízo final. Mateus 7. Ele diz que vai chegar para os ímpios e vai dizer assim, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Calma, como é que Jesus não conhece e está dizendo que eles praticam iniquidade? Para dizer que praticam iniquidade eu tenho que conhecer. Ele diz assim, não conheço vocês que praticam iniquidade. Calma, ou conhece, né, para dizer que pratica iniquidade, ou não conhece. Mas na mesma frase está, apartai-vos de mim, não vos conheço, vocês que praticam a iniquidade. Entenda, Jesus conhece cada ímpio que ele vai dizer, não vos conheço. Como pode? É porque presciência para o hebreu não é conhecimento prévio, mas é vínculo de amor, é relacionamento. Isso é presciência, já na linguagem hebraica. Deus está dizendo assim, apartai-vos de mim, você que pratica iniquidade, eu não amo vocês. A ideia é essa, eu não tenho relacionamento com vocês. É isso que significa, eu não vos conheço. Quando você vê lá no início de Hebreus, diz assim, José não conheceu Maria até o nascimento de Cristo. É porque José não teve relações com Maria até o relacionamento de Cristo. Vai dizer, ele não conheceu Maria. Ele não conheceu Maria, não sabia quem era Maria? Claro que não. Essa é a ideia aqui. Veja como o próprio texto de Pedro, ele ajuda a gente nisso. 1 Pedro 1, 19 e 20. Olha o que é que vai dizer. 1 Pedro, no mesmo capítulo que a gente está, versículos 19 e 20. Ele vai dizer assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Conhecido antes da fundação do mundo. Calma, teve um momento que Deus conheceu Jesus antes da fundação do mundo, ou que o mundo conheceu Jesus? Não, antes da fundação do mundo ninguém era criado. Conhecido é relacionamento, total e pleno amor de relacionamento com Deus antes da fundação do mundo e manifestado para vocês no fim dos tempos. É o mesmo conhecido, é a mesma presciência que ele está dizendo. Então, a ideia é eleitos e forasteiros segundo o relacionamento de amor que Deus estabeleceu com eles. Eleição é humilhante e confortador ao mesmo tempo. Humilhante porque assim, está dizendo assim, nada do que você fez Deus lhe escolher. É humilhante.
Olha, não, mas nem essa... Rapaz, eu sou tão dedicado à igreja, eu faço nada. Não foi dependendo de você em nada. Foi antes da fundação do mundo. Você nem existia. Ele já lhe amava. Olha que coisa. Ele já lhe amava sem você nem ter existido. É algo que não... É humilhante porque não tem nada a ver com o que você vai fazer. Mas é confortador. É confortador que, poxa, ainda bem que ele me escolheu. Porque se fosse depender do que eu faço, se fosse depender da minha obra, se ele fosse estar esperando eu estar fazendo alguma coisa boa ou produzir dentro de mim alguma coisa boa, eu estaria no inferno, eu estaria perdido. Então, é humilhante e confortador. É interessante também uma expressão que ele usa aqui, ainda no versículo 1, ele vai dizer assim, forasteiros da dispersão. Em outras versões tem assim, forasteiros da diáspora. E essa é uma expressão puramente veterotestamentária. Quem era chamado de forasteiros da diáspora? Era o judeu que tinha passado pelo cativeiro da Babilônia. Aqui não tem como ele estar falando do ano 70, né, da grande diáspora aqui, porque 1 Pedro foi escrito antes do ano 70. Provavelmente uns 3, 4 anos antes do ano 70. Então ele não está falando aqui do ano 70, ele está falando do cativeiro da Babilônia. Ele está chamando aqui, e veja, o público-alvo aqui dele são judeus também, na sua maioria, judeus que estão dispersos ali no que hoje é a Turquia, na Ásia Menor, das igrejas da Ásia Menor, que também João escreve em Apocalipse, são para esses judeus, mas a expressão dele, ele está falando para esses judeus forasteiros da diáspora, são expressões que elas começam a se tornar gentílicas. Por exemplo, quando ele chega no capítulo 2 aqui da mesma carta, ele vai dizer assim, vocês são a nação santa, vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, vocês são raça eleita. Calma, eles agora estão em várias nações, mas ele unifica tudo. Ele está falando aqui basicamente do povo judeu, mas ele também está englobando o Israel de Deus. Que expressões no Antigo Testamento está falando de nação santa, de raça eleita, de povo de propriedade exclusiva de Deus? No Antigo Testamento, forasteiros da diáspora. Isso era para o povo judeu, nação. Isso está lá em Deuteronômio, raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso era Moisés escrevendo para o povo hebreu. Mas agora Pedro está pegando as mesmas expressões veterotestamentárias e abrangendo para o Israel de Deus. Né? Pedro, que era chamado aqui pelo próprio apóstolo Paulo do apóstolo dos judeus, né? E Paulo, o apóstolo dos gentios, né? Mas agora ele tem essas expressões gentílicas aqui. Povo judeu que sempre se preocupou com o estrangeiro. Se você estudar a história, você vai entender. Nenhuma nação se preocupava com o estrangeiro, irmãos. Tinha lei para proteger o estrangeiro. Se você pegar as leis que eram para os patrícios e plebeus na Roma Antiga, você vai ver o quanto os plebeus eram menosprezados. Um plebeu não podia nem casar com um patrício. Quem era um patrício? Era aquele que era filho de mãe e pai romano, né? Legítimo romano. Ele não podia casar com um plebeu. Era completo, era escanteando. Eles vão conquistando seus direitos com muitos anos. Imagina você se apaixonar por uma patrícia, né? Você não podia casar com ela. Desde o Pentateuco, Êxodo 23:1 vai dizer assim: não oprima o estrangeiro, vocês sabem o que é ser estrangeiro, porque foram estrangeiros no Egito. Desde o Antigo Testamento. Quando, por exemplo, nós somos estrangeiros, nós fomos forasteiros. Aí a igreja inventa de perseguir o próprio forasteiro, o próprio estrangeiro. Perseguir quem é da igreja. A gente não tem todo mundo da igreja que é do nosso ciclo de amizade e pensa como a gente. Né? É claro que todos temos que pensar na mesma unidade da palavra. Mas a perspectiva e a opinião de um não pode ser diferente da outra. E por não concordar comigo, eu vou lá e excluo ele. Eu acho que não é para ele fazer parte dessa igreja. Eu acho que ele não merece fazer parte. Eu mereço, mas ele não merece. Veja, é um excluído excluindo o outro. Aí Moisés vai chegar e vai dizer, olha, vocês sabem o que é ser estrangeiro. Vocês passaram 400 anos no Egito com isso. Você sabe o que é ser excluído. Você não vai fazer isso com o próximo. Né? Essa é a ideia aqui.
Só para a gente está concluindo, irmãos, eu não vou me estender muito. Olha outra expressão que Pedro vai usar na própria primeira carta dele, 1 Pedro 5:13. Olha que interessante. 1 Pedro 5:13, já no finalzinho da carta, ele vai dizer assim, vê, aquele que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu irmão Marcos. Aquele que se encontra na Babilônia. Calma, Pedro. Babilônia já acabou aqui. Não existe mais Babilônia. Aquele que se encontra, aquela, né, que se encontra na Babilônia. Aquela quem? Ele está falando de uma pessoa. Quem se encontra na Babilônia? Que Babilônia não existe mais. Aquela é a igreja. E Babilônia aqui, ele está chamando Roma de Babilônia. Ele está pegando a expressão do Antigo Testamento. Olha, vocês são os novos exilados. Vocês são os exilados do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Vocês são os novos forasteiros. É a igreja de Deus que se encontra em Roma. Ele está dizendo aquela que se encontra na Babilônia. Ele está chamando, Roma é a nova Babilônia. E entenda, ele está chamando Roma aqui da nova Babilônia. Apocalipse vai dizer que vem aí a grande Babilônia. Você achava que Roma é totalmente depravada? Calma, vem aí a grande Babilônia. E nós somos, ele está pegando, novamente ele está pegando expressões do Antigo Testamento e colocando para os gentios aqui agora. É a igreja de Deus que está na nova Babilônia, que agora é Roma. São esses eleitos. Por isso que Pedro aqui na sua própria carta ele fala o quanto a gente deve ser hospitaleiro. E aqui principalmente, olha, o povo de Deus está sendo perseguido, vindo com a família de outro local. Você tem que acolher eles, porque você é estrangeiro e forasteiro como eles. Você precisa acolher essa família, você precisa acolher esse irmão. O quanto nós temos que ser hospitaleiros e acolher essas pessoas, porque somos estrangeiros também. Só para concluir, irmãos, uma parábola tão pequenininha, mas tão majestosa, que eu aprendo a amar cada vez mais e me aprofundar nela. É a parábola do vendedor de pérolas, do colecionador de pérolas. 2 versículos apenas. Mateus 13, 45 e 46 vai dizer assim: o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi e vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Essa parábola é tão pequena, mas é uma parábola tão profunda. Porque, veja, para esse homem vender tudo e só comprar aquela pérola que ele considerava de grande valor, ele vai ter que deixar a sua identidade de colecionador de pérolas. Ele não quer mais ser conhecido como colecionador de pérolas. Ele vai vender tudo e ele só quer aquela única pérola, aquela que ele considera de grande valor. Isso é identificação. É quando eu não quero mais ser conhecido por nada nesse mundo, além de ser conhecido como um servo de Deus. Isso é importantíssimo, é fundamental. Eu já disse a vocês, acho que nas pregações, eu sou professor, né? Foi a minha primeira profissão, mas toda vez que alguém me pergunta a minha profissão em algum registro, você é o quê? Qual é a sua profissão? Eu digo, profissão não, vocação, eu sou pastor. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou pastor. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou servo de Deus. Eu podia simplesmente dizer, eu sou professor. Eu não ia estar mentindo, mas eu tenho orgulho disso. Porque olha onde eu estava, olha quem eu era, e olha onde Deus me colocou. Olha que privilégio. É orgulho de dizer, eu sou cristão. Eu faço parte da Igreja Presbiteriana da Aliança. A igreja é uma bênção, venha visitar. Ser hospitaleiro com as pessoas. Se identificar com essa identidade que é um privilégio. Né? Então, quando eu paro de pensar um pouco na minha imagem horizontal, né? O que é que as pessoas estão pensando de mim, o que é que eu vou deixar para esse mundo. Salomão vai dizer, lá em Eclesiastes, o seu tataraneto, ele nem vai mais lembrar do seu nome. Né? Ele vai olhar você numa foto e vai dizer, quem é esse? Eu não sei quem é. Em questão de memória, você não vai ser muito lembrado. A probabilidade disso, são poucas as pessoas que são lembradas, comparado a tantas outras que já passaram nesse mundo. A questão não é a gente ser lembrado, a questão é da gente fazer Cristo ser exaltado.
Não é o nosso relacionamento horizontal que ele importa, claro. É claro que a gente tem que passar testemunho para as pessoas, mas é o nosso relacionamento, é a minha imagem vertical. Às vezes eu me esforço tanto para deixar a minha marca aqui na terra, quando Deus quer que a gente troque todas essas pérolas pelo reino de Deus. O reino de Deus é essa pérola. Se apegue a ela e somente a ela. Pare de ser colecionador de glórias mundanas e passe a servir a Deus. Ou seja, a palavra é arrependimento mesmo, irmãos. A gente deve se arrepender por todas as vezes que a gente se sente frustrado em não ter realizado ou concluído alguma coisa nessa terra. Salomão em Eclesiastes vai dizer, olha, isso também é vaidade. Que a gente possa ser conhecido de fato como forasteiro. E aí, desse jeito, a gente vai atrair as pessoas dentro da palavra de Deus. Amém? Amém. Alguma dúvida, irmãos? Comentário? Uma benção a carta de Pedro, né, irmãos? Fomos abençoados mesmo. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo estudo da Tua Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por esse banquete espiritual que é a Tua Palavra, esse deleite. Obrigado, Senhor, obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos membros dessa igreja, pela vontade que eles têm em buscar a Tua Palavra, que nós possamos lembrar dessas palavras, Senhor. O pecado, infelizmente, nos faz esquecer, mas que nós possamos lembrar que o Espírito Santo, mais uma vez, Ele entre em nossas casas, em nosso trabalho, em nossas escolhas, para que nós possamos nos identificar como cristãos cada vez mais, e não ferir o Evangelho, e sim exaltá-lo e proclamá-lo em todos os ambientes que o Senhor nos colocar. Nos leva em paz para os nossos lares e nos faz retornarmos para o Teu santo culto logo mais à tarde. É isso que nós pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.